Bom, vamos seguir aqui com os nossos estudos e agora a gente vai avaliar e compreender um pouquinho mais este fator comum que as pesquisas vêm demonstrando ser o mais importante. A gente pode considerar que esse fator é, por assim dizer, a estrela, o Sol, e os outros estão ali como que orbitando, como um sistema, perfeito? Todos os fatores comuns vão depender, direta ou indiretamente, da aliança terapêutica. É o fator comum mais estudado e o fator comum mais relevante, e é aquele que, de alguma maneira, amarra todos os outros fatores. Bom, como nós podemos definir a aliança terapêutica, né? Apesar do nome ser um pouco intuitivo, né? A aliança terapêutica, a gente precisa tentar compreender bem do que a gente está falando, para ninguém ficar voando. Então, o termo aliança, às vezes aparece só aliança, às vezes aparece aliança terapêutica, aliança de trabalho, aliança de ajuda, tá? Mas todos significam a mesma coisa, aliança terapêutica. Refere-se a aspectos colaborativos da relação terapeuta-cliente. No entanto, você vai encontrar diferenças significativas entre autores, sobretudo na história do desenvolvimento desse tema, no que se refere ao significado preciso do termo. Tá? Quais são as perguntas que estão girando em torno disso aqui? Como são tomadas as decisões sobre os métodos de tratamento? Quem decide os objetivos da psicoterapia? Qual a qualidade da relação humana entre o terapeuta e o cliente? Ou seja, essas perguntas precisam estar aqui para a gente como um norte para a construção da aliança terapêutica de qualidade. Então, vamos traçar aqui um breve histórico do desenvolvimento dessa noção de aliança terapêutica. Tá? Como muitas das coisas em terapia, este conceito começa com Sigmund Freud. Em 1925, ele já dizia: até mesmo os resultados mais brilhantes estavam sujeitos a serem repentinamente apagados se a minha relação pessoal com o paciente fosse perturbada. A relação emocional pessoal entre médico e paciente, afinal de contas, era mais forte do que todo o processo catártico. Ou seja, o Freud, em 1925, já deu essa declaração, mostrando a relevância dessa aliança. Tá? Então, a partir disso, vários autores de orientação psicodinâmica passaram a se debruçar mais sobre esse conceito. E a gente vai compreender um pouquinho mais como que esse conceito foi evoluindo até chegar numa abordagem transteórica que a gente está tentando chegar hoje aqui. Sterba, tá? Um autor de abordagem psicodinâmica, em 1934, chamava de aliança do ego, ou seja, a parte do processo de observação do ego do cliente que alternava com o processo de experiência ou de transferência. Mais para frente, em 56, Zetzel usou o termo aliança terapêutica, especificamente, para designar a capacidade do cliente de usar a parte saudável do seu ego, aqui dentro de uma construção bem psicodinâmica mesmo, para se unir ou se juntar ao analista para realizar as tarefas terapêuticas. Para quem não está habituado com a terminologia psicodinâmica, quando ele fala em parte saudável do seu ego, é porque dentro da abordagem psicodinâmica, o ego é uma instância que precisa se comunicar tanto com o id, né, aqueles princípios mais primitivos do seu inconsciente, com as exigências de controle, de moral do superego e com a realidade. Então o ego vai desenvolver mecanismos de defesa, alguns mecanismos de defesa são mais saudáveis do que outros. Então a relação terapêutica ela precisa se dar com a parte saudável do ego, não com as partes mais prejudicadas, as partes mais patológicas, as que usam defesas mais infantis ou defesas mais primitivas, tá? Isso não vai ser muito importante pra gente, mas é só para vocês não ficarem perdidos aqui nessa história. Greenson, a partir de 1965, também outro autor psicodinâmico, ele faz uma distinção entre a aliança de trabalho, que seria a capacidade do cliente de se alinhar com as tarefas da análise, seria mais ou menos um comprometimento do paciente.
E a aliança terapêutica, que seria a capacidade do terapeuta e do cliente de formar um vínculo pessoal com o terapeuta. Ou seja, essa segunda que nos interessa, pelo menos aqui nesse sentido. É algo que se dá na relação entre terapeuta e cliente e que precisa ser avaliada no sentido da capacidade de se formar esse vínculo. O vínculo terapêutico é a grande questão. Em 1976, Luborsky propôs uma extensão da conceitualização que o Zetzel tinha dado. Ele sugeriu que a aliança entre terapeuta e cliente se desenvolve em duas fases. Ele já tentou desenhar como que a aliança ocorre. Na primeira fase, ele chama de aliança tipo 1, o que envolvia a crença do cliente no terapeuta como uma fonte potente de ajuda proporcionada por meio de um relacionamento caloroso, de apoio e afetuoso. Ou seja, a primeira parte é uma espécie de expectativa. Ou seja, eu, enquanto cliente, confio que esse terapeuta vai me ajudar, que ele pode me ajudar. Perfeito? Existe isso como a primeira fase. Esse primeiro nível de aliança é importante para construir um relacionamento seguro em que o trabalho terapêutico pode, de fato, começar. Sem isso, não tem como fazer psicoterapia. Na segunda fase, que ele chama de aliança do tipo 2, existe um investimento e a fé do cliente no processo psicoterapêutico. Um compromisso com alguns dos conceitos que sustentam a terapia. Por exemplo, a natureza do problema, o valor do processo exploratório, né, que tem muito na psicodinâmica, de você ficar ali buscando um insight, bem como um investimento voluntário de si mesmo para compartilhar a responsabilidade pelo processo terapêutico. Ou seja, no primeiro momento eu tenho aquela confiança, aquela expectativa de que aquilo vai me ajudar. No segundo momento eu passo a investir energia psíquica conscientemente naquele processo e me comprometo com aquele processo. Mais à frente ainda, um autor chamado, eu não sei direito, francamente, se ele é de origem francesa ou inglesa. Então, se for de origem inglesa, é Bourdain, e se for de origem francesa, é Bourdain. Então, apesar de eu achar mais bonitinho falar Bourdain, eu não tenho certeza, francamente. Ele, a partir de 75, mas continuou seus estudos até a década de 90, foi o sujeito que trouxe aquela discussão que estava encerrada dentro de conceitos propriamente psicodinâmicos para uma abordagem transteórica ou panteórica. Ou seja, eu quero sair aqui de dentro da discussão fechada dentro dos conceitos da psicanálise e entender que esse negócio acontece independentemente da abordagem. Então eu preciso falar isso utilizando uma conceitualização mais ampla, que dê conta de qualquer relação terapêutica. E ele chamou de aliança de trabalho. Ele parte das ideias do Greenson, mas se afasta das premissas psicodinâmicas desse autor. Essa ideia dele de construir um modelo panteorético ou transteorético para a aliança terapêutica foi influenciada lá pelo aquele artigo do Rosenzweig, de 1936, que fala sobre os fatores comuns. Segundo esse autor, o cerne da aliança consistia numa postura colaborativa na terapia, construída sobre 3 componentes. O primeiro, um acordo sobre os objetivos terapêuticos. Vocês vão ver, inclusive, que esse acordo ele é tão importante que ele constituiu um fator comum à parte. Por exemplo, naquele livro, Psychotherapy Relations That Work, tem um capítulo dedicado exclusivamente ao acordo sobre os objetivos terapêuticos. Isso parece uma coisa muito simples, muito óbvia, mas muita gente, por exemplo, quando a gente está fazendo os estudos de caso, eu recebo ali os casos e muitas vezes isso ficou evidente que não foi feito. Ou seja, não ficou claro para mim qual o problema, como que nós vamos trabalhar, o que a gente está querendo com esse processo terapêutico, para que a gente possa, inclusive, avaliar. Eu, como terapeuta, saber para onde a gente está indo e o paciente também. E aí fica aquela coisa, às vezes, só indo, e eu não sei nem o que eu estou fazendo mais ali. Então, primeiro ponto, um acordo sobre os objetivos terapêuticos. Segundo ponto, um consenso sobre as tarefas que compõem a terapia. Independentemente da tarefa, desde abordagens mais estruturadas, como as comportamentais e as cognitivo-comportamentais, que têm protocolos mais fechados, mais rígidos, até abordagens mais amplas, como as psicoterapias psicodinâmicas de apoio, todas elas vão trabalhar de alguma maneira com
tarefas. Essas tarefas vão aparecer de um modo ou de outro em algum momento na psicoterapia. Então é preciso que haja consenso sobre essas tarefas. E por último, há o vínculo entre o cliente e o terapeuta, tá? Que quando a gente vai estudar hoje, esse vínculo acaba constituindo mais propriamente o que é a relação, a aliança terapêutica propriamente dita. E esses dois outros que a gente discutiu aqui, apesar de originalmente partirem da aliança terapêutica, acabam por constituir fatores comuns e independentes. Mas como a gente falou, todos os fatores comuns giram de alguma maneira em torno da aliança terapêutica. Tem uma relação de dependência com ela, perfeito? Agora, a característica mais distintiva da reconceitualização transteórica, ou seja, quando a gente sai daquela abordagem mais fechada, e que eu não estou dizendo mais fechada para fazer pouco caso, não. Estou dizendo mais fechada simplesmente no sentido que ela estava fechada dentro de uma conceitualização teórica de uma abordagem específica. E agora a gente está passando por uma transição. A gente saiu daquela abordagem e agora está tentando pegar aquilo que a gente reconhece que foi uma observação original daquela abordagem psicodinâmica para olhar para um foco como um todo, ou seja, nós estamos olhando para um fenômeno clínico, não para um conceito teórico. A característica mais distintiva é o foco na colaboração e no consenso, tá? Isso foi uma contribuição de dois autores, Hatcher e Barents, em 2006. Ou seja, ao contrário das formulações anteriores, que enfatizavam principalmente as contribuições do terapeuta para o processo, ou seja, a gente está falando ali de fatores específicos, competências comportamentais, por assim dizer, do terapeuta, a eficácia interpessoal dos terapeutas, as distorções inconscientes do terapeuta, todas essas coisas que têm a ver especificamente com a pessoa do terapeuta, hoje a gente tende a considerar mais a colaboração ativa entre os participantes, ou seja, é algo que se dá, um fenômeno clínico que se dá no setting psicoterapêutico entre duas pessoas. Ou seja, não tem uma coisa, apesar de serem importantes, as características do terapeuta e do paciente, é preciso, sobretudo, compreender como isso surge e aparece ali. Portanto, precisamos destacar as partes colaborativas tanto dos terapeutas quanto dos clientes, a relação entre esses dois para entender que isso é um fenômeno clínico que ocorre e que se dá e que não está totalmente em controle das partes, perfeito? Agora, nessa conceitualização atual, ela vai girar em torno desses aspectos colaborativos, perfeito? Há diferentes ênfases, a gente continua lidando com ênfases distintas que vêm de diferentes autores, diferentes inclusive abordagens. Considera a aliança terapêutica como algo transteórico, ou seja, que não é restrito a nenhuma abordagem, sem a carga das teorias psicodinâmicas, é considerada um fenômeno clínico, algo que se dá no processo, e representa uma colaboração proativa entre clientes e terapeutas ao longo das sessões e nas interações momento a momento. Perfeito? Ou seja, estamos aqui partindo de uma conceitualização que nasce dentro da abordagem psicodinâmica, progride para uma conceitualização mais ampla e hoje a gente já consegue, vamos dizer, algo amplamente aceito de que a aliança terapêutica, na verdade, é algo que ocorre como fenômeno clínico em qualquer abordagem, independentemente da teoria. Agora, o que a gente precisa considerar na prática psicoterapêutica, certo? O que a gente precisa... A gente já entendeu que existem contribuições do paciente, contribuições do terapeuta, que existem competências comportamentais do terapeuta, que existem coisas que se dão como uma relação colaborativa que se dá como fenômeno clínico e que não está totalmente ao nosso controle. Mas o que nós podemos fazer, certo? Para, enfim, fomentar uma aliança terapêutica de qualidade em cada processo terapêutico em que eu me envolver. Então, é preciso construir e manter a aliança ao longo do curso da psicoterapia. Isso vai envolver, obviamente, criar um vínculo emocional caloroso até, uma ligação de colaboração com o paciente. Isso ainda não é entendido por muitos como psicoterapia em si. É entendido como, vamos dizer, pródromos. Mas isso já é terapia. Tudo isso já é a terapia acontecendo.
É preciso desenvolver, desde o início do tratamento, um acordo sobre os objetivos da terapia e sobre as tarefas respectivas do paciente e do terapeuta. Isso é muito importante, gente. Quando a gente começa um processo terapêutico, fez ali, usou as suas técnicas avaliativas, né? Se você usa teste, se você não usa teste, mas enfim, teve as suas entrevistas, colheu a narrativa, fez uma série de coisas importantes. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Agora, tá bom. Nós estamos trabalhando com esse foco aqui. Então, isso tem que ficar claro para você e para o seu paciente. Nós estamos trabalhando com esse fator, nós vamos tentar mudar isso aqui e nós vamos tentar fazer isso, aquilo, aquilo outro, nosso plano é que tal. Isso precisa estar claro e precisa ser revisto com feedbacks ao longo do processo. Esses fatores, essas práticas que nós vamos ter que desenvolver prevêem de forma confiável o sucesso terapêutico. Perfeito? É preciso responder à prontidão motivacional, por assim dizer, ou ao estágio de mudança dos clientes e as suas capacidades durante as primeiras sessões de psicoterapia. Prontidão motivacional, estágio da mudança, é um conceito que vem de um dos primeiros modelos transteóricos, um dos primeiros modelos assim, de terapia integrativa, que foi proposta por um sujeito chamado Prochaska, com colaboração de Carlo Di Clemente, que ele identifica que as pessoas têm motivações, graus de motivação distintas para lidar com os seus problemas. Você está na pré-contemplação, na contemplação, na preparação, na ação, na manutenção. A depender desse estágio da mudança, você vai tender a necessitar usar um approach clínico distinto. Ou seja, em um certo estágio da mudança, vale mais a pena usar uma terapia mais estruturada, com exercícios de casa mais específicos. E em outros casos, não. Às vezes eu preciso focar no insight, fazer a pessoa, enfim, descobrir mais coisas sobre ela, passar por uma investigação, apoio emocional e tudo mais. Isso tudo é importante também. Criar uma linguagem ou uma espécie de gíria terapêutica com uma qualidade personalizada. Ou seja, eu consegui ter ali com o meu paciente uma linguagem própria. Lembra, a gente está falando de uma relação emocional, uma relação que dá num contexto de vínculo emocional. E para isso é preciso que a gente fale a mesma língua, certo? Mesmo que às vezes de forma informal. Isso não é problemático. Colocar em palavras, colaborar em palavras, certo? Mas também, e talvez até mais, na linguagem não verbal. A gente já tem isso, muitas pesquisas. Eu tenho um amigo que trabalha com cursos de oratória e eles têm uma série de pesquisas interessantes sobre isso, que mostra que, olha, eu não me lembro exatamente qual é a porcentagem, mas a maior parte da nossa comunicação é não verbal. Então, se eu não cuidar da minha comunicação não verbal, do meu olhar, do tom da minha voz, dos meus gestos, da minha postura e, por que não, da minha vestimenta e do espaço em que eu crio em volta do meu paciente ali, se eu não cuidar disso, eu vou estar descuidando de um aspecto fundamental da comunicação humana. Uma outra coisa, que com certeza vocês já passaram por isso, abordar as rupturas na aliança diretamente e imediatamente. Ou seja, muitas vezes você vai se deparar com um momento em que você teve uma ruptura, pode ter sido uma ruptura direta, né, em que a pessoa disse diretamente que não está de acordo, que não gostou disso, que não gostou daquilo, ou aquelas rupturas mais silenciosas, em que você vê que a pessoa vai se silenciando, vai se afastando, não vai se engajando mais. Bom, quando eu percebo isso, eu tenho que abordar isso diretamente. Porque senão, isso vai crescendo, vai virando para debaixo do tapete e a coisa não cresce. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu estou construindo uma relação terapêutica, eu fiz o processo avaliativo inicial, nós criamos um bom vínculo, conhecemos a personalidade do paciente, estabelecemos juntos ali os focos terapêuticos, estabelecemos as metas, as diretrizes, o nosso plano de expectativas, ou seja, a gente já está de acordo com as coisas. E a terapia foi acontecendo. E, de repente, você percebe que o seu paciente está, assim,
tá mais silencioso. Você fala, sugere uma atividade, ele fala que vai fazer, não faz. Tá mais frio. Bom, isso é um sinal de ruptura, tá? O que eu tenho que fazer? Bom, fulano de tal, eu tenho percebido, tá? Nas nossas últimas sessões, que você tá um pouco diferente, que você tá um pouco mais frio, você não tá se engajando muito nas atividades, parece que você não tá mais muito presente. Aqui, você percebeu isso? Aqui você, enfim, aqui você condiciona essa sua mudança. O que foi que aconteceu? Tá tudo bem na sua vida? Aconteceu alguma coisa a mais na sua vida desde o início do processo? Tem algum estressor novo que entrou? Foi alguma coisa que eu fiz, que eu falei? Você, enfim, não tá mais tão confiante no processo? Enfim, e espera o feedback. Ele vai te dar um feedback e vai dizer, olha, na verdade é porque eu tô percebendo que eu não tô melhorando na velocidade que eu imaginei que eu ia melhorar e eu acho que, na verdade, isso aqui tá um pouco sem propósito. Bom, aí você tem material para trabalhar. Porque vocês podem juntos chegar ali à mudança. Não, então vamos avaliar, né? Será que a sua expectativa não estava um pouco irreal? Será que eu falhei no início do processo em te passar, de fato, qual o grau de expectativa realista que a gente tem que ter? Será que a gente precisa ajustar as tarefas? Cara, isso é fundamental, tá? Nunca veja uma ruptura como algo natural, tá? A gente não pode deixar isso acontecer. Precisamos avaliar regularmente, do ponto de vista do cliente, a força ou a qualidade da aliança. Ou seja, a gente precisa colher feedback do paciente ativamente. Não é perguntar assim, e aí, o que está sendo na terapia? Tá bom? Você está gostando? Olha, não, isso aí demonstra insegurança, não é assim. Você precisa estar sempre avaliando, antes de uma ruptura propriamente acontecer, você precisa avaliar, olha, como é que está o engajamento, como é que está a participação. Às vezes perguntar diretamente mesmo, olha, o que você está achando? Você está sentindo... eu tô vendo aqui que você melhorou em tal e tal aspecto, o que você achou disso e tal? Isso é muito importante. Gente, terapia não é uma conversa paga. Terapia é uma relação profissional, estabelecida entre um profissional treinado e uma pessoa que busca ajuda, mediada, tá, por uma série de fatores culturais, sociais e até financeiros, em que eu preciso entender que existe, sim, mais do que propriamente as técnicas interventivas, existe uma técnica de condução da coisa, ou seja, algo que há uma ciência nisso e há uma arte nisso também. Essa avaliação rotineira da prática, ela visa, sobretudo, a ajudar a detectar um progresso insatisfatório, ou seja, pode ser que o caminho não esteja acontecendo da forma que eu previa, pode ser que eu não esteja seguindo, a gente bolou lá um protocolo no início, com expectativa, mas pode ser que a coisa não esteja indo por aquele caminho que a gente gostaria. Pode ajudar a detectar. E também identificar términos prematuros. Há pacientes que não rompem dessa forma que eu falei, eles simplesmente somem. Ou simplesmente chega um dia e fala que não vai continuar mais. No dia que de repente sua secretária manda uma mensagem para perguntar se está confirmada a consulta da semana seguinte, ele simplesmente não responde, simplesmente fala que não vai. E aí, você não tem muito o que fazer mais. Agora, você precisa identificar isso ao longo do processo, para evitar que esses términos aconteçam, tá? Bom, existem, né, obviamente, ferramentas clínicas existentes, que a gente já citou algumas aqui, que podem ajudar a restabelecer a aliança e levar os pacientes a resultados melhores. Ou seja, quando a gente está diante de uma ruptura, ou quando a gente está diante de uma avaliação que ainda não se deu uma ruptura, mas eu estou vendo, olha, se continuar por esse caminho, vai haver um rompimento. Bom, eu preciso lançar mão de toda a minha arte terapêutica e da minha ciência para botar esse paciente de volta ao jogo. Eu dei alguns exemplos para vocês aqui, mas, sobretudo, o que mais importa é você mostrar para o paciente que você está vendo a mesma coisa que ele. Ou seja, se o paciente, do ponto de vista dele,
ele percebe, olha, o progresso não está acontecendo. Mesmo que de repente ele esteja equivocado com relação às expectativas, de repente ele achava que a coisa ia melhorar da noite para o dia, você tem que mostrar para ele, olha, de fato a coisa está assim, mas está assim porque essa é a fase tal, a gente precisa disso, precisa daquilo, olha, será que você também, eu tenho percebido que você também não está se engajando dessa e da tal maneira, enfim, é preciso que isso ocorra dentro dessa relação, que a comunicação seja clara, precisa, que não haja julgamento nisso e que isso seja identificado prontamente para voltar à aliança terapêutica. A gente tem que fazer de tudo para manter a aliança terapêutica. Sem ela, não há terapia. Perfeito? Bom, então ficamos por aqui e na próxima aula nós vamos continuar com mais conceitos fundamentais em psicoterapia.